Imagine uma cidade conhecida no mundo inteiro como símbolo de inovação, liberdade e qualidade de vida. Uma cidade que abrigou gigantes da tecnologia, berço de movimentos sociais e inspiração para urbanistas e sonhadores. Mas agora, as ruas dessa mesma cidade estão cobertas por barracas improvisadas, lixo acumulado e corpos inertes, afetados por uma epidemia silenciosa. Este é o retrato atual de São Francisco nos Estados Unidos. Uma metrópole que, em poucas décadas, deixou de ser referência global para se tornar um estudo de caso sobre o colapso social em plena era da abundância. O que deu errado? Como uma das cidades mais ricas do planeta chegou a esse ponto de degradação? Neste vídeo, vamos analisar em profundidade os erros cometidos por São Francisco. E mais do que isso, vamos entender como outras cidades do mundo, inclusive do Brasil, podem estar caminhando na mesma direção sem perceber. Este não é um conteúdo sobre miséria urbana. É uma investigação sobre o impacto das decisões públicas, da omissão social e da desigualdade crescente no tecido das grandes metrópoles. Ao final deste vídeo, você terá uma visão clara das causas e principalmente das soluções possíveis para evitar que a sua cidade seja a próxima vítima desse colapso urbano. Para compreender o colapso de São Francisco, é preciso voltar no tempo e entender como essa cidade alcançou um status tão admirado no século XX. Conhecida como o berço da contracultura nos anos 1960, São Francisco atraiu artistas, intelectuais e ativistas dos direitos civis, tornando-se um polo progressista de ideias e liberdade. Com o passar das décadas, a cidade passou a viver um boom imobiliário impulsionado pelo crescimento econômico da Califórnia e pela chegada de grandes empresas de tecnologia. O Vale do Silício explodia em inovações e os jovens mais brilhantes do mundo sonhavam em viver ali. A cidade prosperava, mas aos poucos a desigualdade foi se instalando como uma sombra que ninguém parecia querer enxergar. Enquanto milionários transformavam bairros inteiros em redutos de luxo, a população de baixa renda era empurrada para as margens, sem acesso à moradia digna, à saúde ou ao transporte. Com uma política urbana cada vez mais voltada para os interesses do mercado, o tecido social foi se esgarçando. Programas públicos de habitação foram negligenciados e a especulação imobiliária tornou impossível a vida de trabalhadores comuns. O que antes era uma utopia moderna, com diversidade cultural e oportunidades, foi se convertendo silenciosamente em um cenário de exclusão e tensão. São Francisco se tornava o espelho de um sistema que falhava em distribuir seus benefícios. E essa falha estrutural abriria espaço para o surgimento de um novo e devastador fenômeno, o avanço incontrolável da miséria e do vício nas ruas da cidade. Quando a estrutura social começa a ruir, o que antes era apenas um sinal de alerta se transforma em uma epidemia silenciosa. Nas ruas de São Francisco, essa epidemia atende por muitos nomes, mas um deles se destaca: fentanil. Uma substância sintética dezenas de vezes mais potente que a heroína, extremamente barata e devastadora. Seu uso se espalhou com uma rapidez impressionante, tomando conta de quarteirões inteiros, onde os corpos se acumulam em calçadas, becos e estações de transporte. O vício se tornou não apenas um problema de saúde pública, mas uma ferida aberta no tecido urbano. A cena se repete diariamente, pessoas em transe, imóveis, largadas à própria sorte, diante do olhar indiferente da cidade que as rodeia. O vício, antes escondido, agora é parte visível da paisagem. Esse colapso visível nas ruas é apenas a superfície. Por trás dele, existe um ciclo de abandono que conecta a dependência química à falência dos sistemas de saúde mental.
habitação e assistência social. Muitos dos que hoje vivem nas calçadas de São Francisco já passaram por abrigos, hospitais, prisões ou programas de ajuda, quase sempre sem sucesso duradouro. A ausência de políticas integradas e sustentáveis impede a reintegração dessas pessoas à sociedade. Pior, reforça sua condição de invisíveis. São cidadãos que, aos poucos, perderam tudo: casa, família, dignidade e identidade. E hoje transitam como fantasmas urbanos. São Francisco não colapsou apenas porque falhou em combater o vício. Colapsou porque permitiu que ele se naturalizasse. E essa naturalização do abandono tem origem direta em escolhas políticas, decisões que, apesar de bem intencionadas, muitas vezes aprofundaram a crise ao invés de resolvê-la. É justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Ao observar o colapso de São Francisco, é fácil apontar o vício como vilão principal. Mas para entender o verdadeiro epicentro da crise, é preciso olhar para quem deveria ter interrompido esse processo: o poder público. Durante anos, a cidade adotou uma série de políticas progressistas com o objetivo de combater a desigualdade e proteger os mais vulneráveis. No papel, essas medidas pareciam promissoras. No entanto, na prática, muitas delas se revelaram ineficazes, mal fiscalizadas ou até mesmo contraproducentes. Um exemplo recorrente é a política de descriminalização de delitos menores, como o uso e porte de drogas. A ideia era reduzir a superlotação nas prisões e tratar o usuário como paciente, não como criminoso. Mas, sem um sistema robusto de tratamento e reabilitação, o resultado foi o oposto: aumento do consumo nas ruas, degradação de espaços públicos e crescimento da sensação de impunidade. Além disso, programas de distribuição de kits de uso seguro, como seringas limpas, também geraram polêmica. Embora reduzam o risco de contaminação por HIV e hepatite, sua distribuição sem o devido acompanhamento terapêutico acabou reforçando o ciclo de dependência. Ao mesmo tempo, muitos abrigos públicos foram construídos sem oferecer acompanhamento psicológico ou caminhos reais de reintegração social. Na prática, se tornaram depósitos humanos, onde o problema era apenas empurrado para dentro de 4 paredes. São Francisco, então, se viu presa entre 2 extremos. De um lado, políticas excessivamente punitivas que não resolvem o vício. Do outro, medidas assistencialistas que não atacam as causas profundas. O resultado foi um vácuo de soluções efetivas, onde boas intenções se transformaram em más consequências. E nesse vácuo, quem mais sofreu foi a própria cidade, que começou a pagar um preço alto, não apenas social, mas também econômico. À medida que São Francisco se tornava palco de uma crise humanitária a céu aberto, os reflexos econômicos começaram a se acumular em diferentes camadas. O turismo, que antes movimentava bilhões por ano, passou a recuar diante das imagens de ruas tomadas por tendas, sujeira e usuários de drogas em estado crítico. Restaurantes fecharam as portas, hotéis enfrentaram cancelamentos em massa e empresas de tecnologia começaram a reavaliar suas sedes no coração da cidade. Investidores, outrora otimistas, começaram a questionar a segurança de manter operações em uma região que parecia fora de controle. A fuga de capital foi silenciosa, mas constante. Gigantes corporativos começaram a migrar para cidades vizinhas, mais seguras e limpas, como Austin e Seattle, levando empregos, impostos e inovação para longe. Mas o dano econômico não se limitou ao setor privado. A arrecadação da cidade despencou ao mesmo tempo em que os custos sociais explodiram. Programas de emergência, atendimento hospitalar para usuários em situação crítica, segurança reforçada em áreas turísticas e limpeza urbana tornaram-se despesas constantes no orçamento municipal.
E quanto mais dinheiro era investido, menos resultado visível se via, alimentando um ciclo de frustração e descrédito por parte da população. Além disso, o mercado imobiliário sofreu um baque. Imóveis comerciais ficaram ociosos, aluguéis despencaram em algumas regiões e o fenômeno da cidade oca, com centros urbanos sem vida após o expediente, ganhou força. O colapso social afetou não apenas as finanças, mas a alma da cidade. O espaço público perdeu sua função de convivência. As praças foram esvaziadas, as famílias migraram. São Francisco, outrora símbolo de prosperidade urbana, se transformava em um estudo de caso sobre como o descuido com os mais vulneráveis pode custar caro para todos. E é nesse ponto que surgem as lições, algumas duras, mas extremamente valiosas. O que aconteceu em São Francisco não é um caso isolado. Pelo contrário, a cidade californiana representa apenas o exemplo mais visível de um padrão que começa a se repetir em outras grandes metrópoles ao redor do mundo. Quando políticas públicas falham em lidar com questões estruturais como moradia, saúde mental, dependência química e desigualdade social, o resultado tende a ser semelhante, um efeito dominó de degradação urbana e colapso social. Cidades como Portland, Los Angeles, Vancouver e até mesmo algumas capitais brasileiras já apresentam sinais alarmantes desse mesmo fenômeno. Aumento da população em situação de rua, consumo de drogas em espaços públicos, crescimento da criminalidade e perda da qualidade de vida em bairros antes considerados seguros. A tendência é clara: onde há omissão, há deterioração. O excesso de permissividade legal, aliado à falta de fiscalização e à ausência de soluções integradas, cria o ambiente ideal para que o problema se espalhe. E o mais preocupante é que, uma vez instalada, essa crise é difícil de reverter. O tecido urbano vai se rompendo aos poucos, enquanto a população se divide entre a compaixão e o medo, a empatia e a rejeição. Esse cenário polariza o debate público, fragiliza instituições e alimenta discursos radicais que prometem soluções simplistas para problemas complexos. No Brasil, por exemplo, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já enfrentam desafios semelhantes, com a Cracolândia sendo o símbolo mais evidente dessa lógica de abandono e fracasso institucional. Se não houver um alerta imediato, essas metrópoles podem mergulhar na mesma espiral de crise que engoliu São Francisco. O ponto crucial agora é entender o que pode ser feito de forma diferente. Porque se o efeito dominó é real, a prevenção precisa ser urgente, e ela começa por reconhecer os sinais enquanto ainda há tempo. Se o colapso urbano é resultado de escolhas equivocadas ou da ausência delas, a boa notícia é que também existem caminhos que apontam para a reconstrução. Algumas cidades ao redor do mundo conseguiram reverter cenários de degradação semelhantes ao de São Francisco, com políticas públicas consistentes, integradas e orientadas para resultados de longo prazo. Um dos exemplos mais estudados é o de Lisboa, em Portugal, que enfrentou uma grave crise de dependência de heroína nos anos 90. A resposta foi ousada: descriminalizar o uso de drogas, mas ao mesmo tempo investir pesadamente em centros de reabilitação, programas de reintegração social, acompanhamento psicológico e políticas de habitação. O resultado foi uma queda drástica nos índices de overdose, criminalidade e contaminações por doenças transmissíveis. Na cidade de Amsterdã, a estratégia incluiu um modelo chamado Housing First, que parte do princípio de que ninguém consegue se reerguer sem um teto seguro. Ao garantir moradia estável antes de exigir tratamento ou abstinência, o programa permitiu que muitas pessoas em situação de rua encontrassem estabilidade emocional e retomassem o controle de suas vidas. Nos Estados Unidos,
A cidade de Houston também oferece um caso emblemático. Lá, o combate à população em situação de rua foi feito com forte articulação entre setor público, ONGs e iniciativa privada, criando um sistema de dados integrado e metas claras de redução. O que une todos esses modelos é a compreensão de que o problema é sistêmico e precisa de uma abordagem multifatorial. Não basta apenas tratar o usuário ou oferecer abrigos provisórios. É necessário criar redes de suporte permanentes, integrar serviços e romper o ciclo de marginalização. São Francisco falhou em criar essa rede, mas outras cidades provaram que, com estratégia, vontade política e envolvimento da sociedade, a reversão é possível e transformadora. Embora as soluções mais eficazes envolvam políticas públicas e ações do poder governamental, o papel da sociedade civil não pode ser subestimado. O colapso urbano de cidades como São Francisco não é apenas uma falha do Estado, é também um reflexo da falta de mobilização social, da indiferença de cidadãos que olham para a crise como algo distante, ou de uma classe média que se distancia cada vez mais dos problemas enfrentados pelas camadas mais vulneráveis. No entanto, é possível inverter esse quadro. E essa transformação começa com a participação ativa da sociedade. A mobilização comunitária tem sido a chave do sucesso em muitas cidades que conseguiram superar crises semelhantes. A construção de redes de apoio, seja por meio de voluntariado ou de organizações não governamentais, fortalece a resposta ao problema e cria uma cultura de inclusão. Em Lisboa, por exemplo, a sociedade civil foi um pilar fundamental na implementação dos centros de reabilitação, com muitos voluntários trabalhando ao lado de profissionais da saúde. Da mesma forma, em Amsterdã, a população participou ativamente do processo de reintegração de pessoas em situação de rua, ajudando a quebrar barreiras de preconceito e estigma. Além disso, a mobilização também passa pela conscientização. Ao invés de continuar a marginalizar os dependentes químicos e os moradores de rua, as sociedades precisam entender que o problema não é individual, mas coletivo. Promover debates, educar sobre as causas da dependência e discutir políticas de habitação são etapas fundamentais para engajar todos em um esforço conjunto. As soluções não virão apenas dos governos, mas de uma sociedade que se recusa a virar as costas para aqueles que mais precisam. Olhando para o futuro, a grande pergunta é: o que podemos aprender com o colapso de São Francisco para evitar que outras cidades sigam o mesmo caminho? O primeiro passo é compreender que, embora a crise urbana seja um fenômeno complexo e multifacetado, existem princípios fundamentais que podem guiar a ação para prevenir esse tipo de colapso em outras metrópoles. A principal lição é a necessidade de políticas públicas proativas e preventivas. Não basta reagir quando a situação já é desesperadora. É necessário antecipar-se às crises, investindo em infraestrutura urbana, em sistemas de saúde mental e, sobretudo, em habitação acessível desde o início. A segunda lição vem da forma como lidamos com a desigualdade social. Em vez de ignorá-la ou tratá-la como um problema isolado, é preciso tratá-la como um fator central na construção de cidades mais justas e resilientes. Investir em educação de qualidade, em programas de inclusão social e em políticas que garantam moradia digna para todos são medidas essenciais para impedir que os grupos mais vulneráveis sejam jogados à margem da sociedade. Em São Francisco, a falta de planejamento urbano e de políticas que levassem em conta os menos favorecidos acabou criando o terreno fértil para o crescimento do vício e da miséria. Para que outras cidades não repitam esse erro, é vital
Uma abordagem holística que olhe para o bem-estar social de forma abrangente e integrada. Por fim, é fundamental aprender com os exemplos de sucesso. Cidades como Lisboa e Amsterdã mostraram que, ao tratar o problema das drogas e da população em situação de rua com respeito, dignidade e soluções sustentáveis, é possível reverter a crise. Ao aplicar essas lições de forma consistente e com um olhar atento às necessidades locais, podemos evitar que outras metrópoles caiam no mesmo abismo que São Francisco. A crise vivida por São Francisco não é apenas uma lição amarga sobre os erros do passado, mas também um chamado urgente para a ação. O futuro de outras grandes metrópoles está diretamente ligado à capacidade de seus gestores, cidadãos e líderes sociais de aprender com essa experiência e adotar uma abordagem mais cuidadosa e holística. A solução começa com o reconhecimento da gravidade do problema e a disposição para enfrentá-lo de maneira integrada. Não podemos mais tratar a dependência química e a falta de moradia como questões isoladas, desconectadas da saúde mental, da educação e da desigualdade social. A cidade que não prioriza a saúde pública, a inclusão e a qualidade de vida de seus cidadãos está fadada a ver suas ruas tomarem o lugar de suas promessas de progresso. Além disso, é vital que o poder público e a sociedade em geral se unam em torno de um objetivo comum: a criação de um espaço urbano mais justo, seguro e humano. Isso passa pela implementação de políticas públicas eficientes, pela colaboração entre instituições e pela participação ativa da população. A cidade não pode ser tratada como um palco para problemas temporários, mas como um organismo vivo que exige cuidados contínuos e planejamento sustentável. O exemplo de cidades como Lisboa e Amsterdã mostra que, com a abordagem certa, é possível transformar a crise em uma oportunidade de reconstrução social. Agora, a pergunta é: você, como cidadão, pode contribuir para essa mudança? A mudança começa com a conscientização e a ação. Se cada um de nós fizer sua parte, a construção de cidades mais resilientes e humanas estará ao nosso alcance. A tarefa é desafiadora, mas não impossível. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Sua atenção e interesse são fundamentais para que possamos continuar debatendo e propondo soluções para problemas que afetam a todos nós. Se você achou este conteúdo relevante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. Sua participação é importante para construir um futuro melhor, não só para São Francisco, mas para todas as cidades que enfrentam desafios semelhantes. Até a próxima. Atenção! Agora você pode ter uma caneca personalizada com a sua foto e uma frase especial direto aqui do canal. Um item único feito para você, com o seu estilo. E tem mais! Frete grátis em pedidos acima de R$19 e a gente envia para todo o Brasil. É isso mesmo! Onde você estiver, a sua caneca chega aí. O link está na descrição e também nos comentários fixados. Corre lá, escolhe sua arte, manda sua foto e garanta a sua antes que acabe. Transforme seu café em um momento só seu. Personalize agora.